Olá! Estamos começando a nossa segunda jornada do Reiki e eu estou muito feliz, muito animada de estar aqui com você. Espero que você esteja sentindo a mesma coisa aí do outro lado. Então, nós vamos falar sobre várias coisas ao longo desses 6 dias. Nós vamos falar sobre o que é Reiki, vamos falar um pouco sobre chakras, entender um pouco melhor o que são chakras, o que cada um deles representa no nosso corpo, na nossa vida. Nós vamos falar também sobre a filosofia de vida do Reiki, nós vamos meditar, nós vamos aprender a respirar corretamente. Como assim, Aline? Depois nós vamos falar mais sobre isso, tá? E mais várias coisas, nós vamos fazer várias reflexões ao longo desses 6 dias, porque eu me comprometi a fazer você se conhecer melhor também. E vamos começar sem mais delongas. Os nossos encontros não serão muito longos, exceto o último, né? Lá no dia 15 de dezembro, a gente vai ter um encontro ao vivo. E nesse encontro, nós vamos fazer uma retrospectiva de tudo que rolou na nossa jornada e mais um pouco. Fica comigo que você vai aprender mais aqui, vai entender melhor por que eu estou seguindo esse roteiro, tá? Então, para o dia de hoje, primeiro, vamos respirar? Como assim, Aline? Eu estou respirando, senão eu estava morta e blá, blá, blá. Não, você respira da mesma forma que você vive. Muitas vezes você só sobrevive. Então você não foca na sua respiração e aí depois você reclama porque está ansioso, porque está estressado, porque não acha solução para os teus problemas, por aí vai. Então, em função disso, nós vamos começar aqui hoje meditando, mas de uma forma diferente. Você topa? Vem comigo então, tá? Eu vou te pedir que nesse momento, se você estiver assistindo no celular, você coloque ele do lado. Preciso que você fique numa posição confortável, então não adianta ficar aqui segurando o telefone, tá? Então solta o telefone do lado. Se tiver com o computador no colo, também bota aí de lado. Você não precisa me ver enquanto a gente medita, tá? E agora eu vou pedir para você, então, fechar os seus olhos, sentar aí numa posição confortável e se conectar com você. Como assim, Aline? Como é que eu faço isso? Você já vai entender, tá? Então, sem ansiedade, sem mais blá blá blá, vamos começar. Então, senta, fecha seus olhos, respira profundamente, solta. E eu quero que nesse momento você vá percebendo como está o seu corpo. Tem alguma partezinha dele doendo? Faz como se estivesse fazendo um scanner. Eu quero que você faça uma observação interna aí com você mesmo de cada partezinha do seu corpo e perceba, tem alguma coisa me incomodando nele? Tá doendo alguma parte? Tô com tensão, sei lá, com tensão na coluna, nos ombros. Observa. E aí eu quero que você faça o seguinte exercício. Você vai inspirando profundamente e lentamente. Eu quero que você inspire luz. Sim, luz, tá? Então, nesse momento, a cada inspiração, sente como se você estivesse inspirando luz. E a cada expiração, ou seja, cada vez que você solta o ar, eu quero que você visualize saindo, sei lá, uma fumaça cinza, alguma coisa não muito legal, que é o que está te incomodando, que pode ser algo físico, mas também pode ser algo emocional, pode ser algo espiritual, pode ser algo mental, não tem problema, tá? Então faz esse exercício aí, eu quero que você continue então inspirando luz e expirando leveza, tá? Elimina então aos poucos tudo que está te incomodando. E eu quero que você realmente foque a atenção nisso nesse momento. Então, se você está, por exemplo, com uma dor de cabeça, eu quero que você concentre toda a sua intenção, toda a sua atenção nessa dor, tá? E aí, quando inspira, inspira luz
e você sente como se estivesse expandindo essa luz e trazendo então mais leveza, mais tranquilidade aí e mais bem-estar para você, tá? E aí quando expira, vai eliminando o que não serve mais, o que está aí te incomodando nesse momento. Então vamos de novo, inspira a luz, expira bem-estar, inspira a luz, respira leveza, inspira a luz, expira saúde, tá bom? Pode abrir os olhos. Eu queria só fazer você sair um pouco do piloto automático. O que isso significa? A gente vive sempre correndo, né? Muitas vezes sem nem saber para onde a gente está correndo. Chega no sábado, chega no domingo, mesmo que a gente não tenha horário, a gente ainda assim está sempre atrasado, sempre na correria. Então, nesse momento, com essas inspirações que a gente fez, a gente se conectou com o momento presente. E isso tem tudo a ver com Reiki. Tá bom? Então, comenta aí como é que você está se sentindo. Como é que foi fazer essa simples respiração? Super simples, né? Então, a gente já iniciou o nosso processo de meditação no dia de hoje. E aí, conforme os dias forem passando, forem avançando, a gente também vai se aprofundando aí no nosso conteúdo, nas nossas meditações, nos nossos processos, tá bom? Então, hoje a gente começa falando dos 5 princípios do Reiki. E aí, se você já assistiu a jornada anterior, se você acompanha o meu trabalho de pertinho, você vai dizer, de novo, Aline? Sim, de novo. E por que a gente faz isso de novo, e de novo, e de novo? Porque a gente precisa realmente olhar para isso. E mesmo que você seja reikiano, reikiana, isso não quer dizer que você faça isso, que você siga os 5 princípios todos os dias. Então, a gente sempre volta nesse assunto, a gente sempre faz uma reflexão de novo e de novo, tá? Então, a gente começa aqui falando, deixa eu só falar para você entender, né? O Reiki, ele foi redescoberto pelo Mikao Usui. Por que redescoberto, Aline? Bom, para quem não sabe, eu já fui historiadora, eu sou formada em história, né? E a gente costuma brincar que o Brasil ele não foi descoberto em 1500, porque já existiam pessoas morando aqui, né? A gente já tinha os índios morando aqui quando chegaram os portugueses. Então é como se o Brasil tivesse sido redescoberto. E o Reiki é a mesma coisa. Se você for pensar, o Reiki é um processo de harmonização com as mãos. E se você for, sei lá, se você alguma vez já leu a Bíblia, ou se você segue os ensinamentos de Buda, você já viu que esses 2 grandes mestres da humanidade curavam as pessoas com o uso das mãos. Mas aqui a gente não fala em cura, tá? A gente jamais promete cura para alguém, porque na verdade, se você for pensar, observar com mais carinho, a única pessoa que pode curar você é você mesmo. O Reiki, ele ajuda nesse processo, mas ele não faz o trabalho sozinho, tá? Então, por isso que a gente fala em redescobrimento do Reiki, então, com Mikao Usui, porque o Reiki já existia desde o início, na verdade. Se for mais atrás, provavelmente já se curava com as mãos, já se curava, ó, eu falando de novo. Já se trabalhava a harmonização através do uso das mãos, da imposição das mãos, né? Então, o Reiki ele foi redescoberto por Mikao Usui no início do século XX, após, segundo relatos, né? Porque a gente não tem essa história oficial. O que dizem é que ele era um professor, e aí em aula os alunos perguntaram se ele acreditava de fato que Jesus curava com as mãos. E ele disse que sim. E aí os alunos parece que perguntaram para ele, dizem, né? Como não tem um documento oficial falando, a gente não fala como sendo a história 100% verídica. Mas então, diz que os alunos perguntaram, tá, e como é que funciona? Como é que a gente faz para fazer isso que Jesus fazia? E aí Mikao Usui ficou sem saber o que responder naquele momento. E aquilo tocou ele tão profundamente que ele começou a buscar essa resposta. Então, ele largou a universidade onde ele dava aula e iniciou uma busca. E diz que foi uma busca muito longa, porque não tinha nenhum documento, né, que dissesse
Ah, para fazer o que Jesus fazia, você faz isso, isso e isso. Não existia nada parecido, nem nas escrituras de Buda, em nenhum lugar. Então ele começou a estudar, ele visitou vários mosteiros, vários templos, e aí ele foi reunindo muitas informações, mas como se fosse uma colcha de retalho. Então ele não tinha essas informações concretas, e ele acabou então aceitando a sugestão de um monge de meditar para encontrar as respostas. Então ele subiu no Monte Kurama, que é um monte sagrado que tem lá no Egito, no Japão, tá? E ele começou então um processo meditativo de 21 dias. Imagina você passar 21 dias sentado sozinho em um lugar sem internet, né, sem telefone para falar com alguém, sem nada, né? Apenas com 21 pedras para contar os dias passando. E aí, quando chegou no 21º dia, Mikao Usui não tinha nenhuma resposta, ele ficou muito chateado. Ele já estava pronto para descer do Monte Kurama sem respostas, quando ele recebeu, então, a sua primeira iniciação do Reiki. Sim, ele recebeu da fonte, né? Dizem, né? Esses são os relatos que a gente tem, como se tivesse descido uma luz muito forte no terceiro olho dele, tá lá no 6º chakra, e naquele momento começou a aparecer todos aqueles símbolos que ele tinha encontrado lá nas escrituras sagradas. E aí ele começou a entender o que era tudo aquilo, ele recebeu todas as informações que ele precisava para começar então a trabalhar com o Reiki. E aí, depois disso, outra coisa que ele foi recebendo, outra informação muito importante que surgiu, foram os 5 princípios do Reiki. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas eu não queria começar direto falando sobre isso sem você saber quem foi Mikao Usui. Claro que aqui eu falei de uma forma muito simplificada, senão você, a essas alturas, já estaria dormindo ou já teria me abandonado, né? Então, aqui a gente falou brevemente sobre a história do Reiki, né, de uma forma mais ampla. Mas claro que lá no meu curso de Reiki, no nível 1, eu aprofundo isso muito mais. E a cada nova turma que surge, quem me conhece sabe, né, vai entrando coisas novas, eu vou trazendo novos ensinamentos. Então é um curso vivo, muito bacana. Quem não é reikiano ainda, já faço o convite, mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Então vamos começar com os 5 princípios? Lembrando, tá, que Reiki não é religião, Reiki não é filosofia, mas a gente tem dentro do Reiki os 5 princípios que eu costumo dizer, né, e muitos autores aí e mestres de Reiki falam, que é uma filosofia de vida, tá? Se você observar e seguir os 5 princípios, você tem aí algo para a vida toda. Segundo Mikao Usui, se você seguir esses princípios diariamente, você traz a alegria aí para a sua vida. Então, se nesse momento sua vida não está muito divertida, você não anda muito animado, muito disposto, disposta, de repente, começar a observar esses 5 princípios já podem te ajudar a virar a chave. Então, eu falei que a gente ia elevar a nossa vibração aqui nessa jornada. Então, a gente começa a fazer isso nesse momento, enquanto a gente medita, enquanto a gente vai observando cada um dos 5 princípios do Reiki. E eu vou começar, então, tá? Então, os 5 princípios, todos eles começam com a seguinte expressão: somente por hoje. O que isso significa? Em primeiro lugar, você está vivendo no momento presente ou você está vivendo no futuro? Né? Esse ano foi um ano difícil, de fato, então eu até não julgo ninguém se a pessoa está pensando, eu só sonho com um dia que tiver essa vacina e eu possa viajar, por exemplo. Não julgo, tá tudo certo, é normal, né? Todo mundo está esperando o ano acabar, tudo mudar, mas quando a gente vive no futuro, é como se a gente estivesse vivendo no deserto e tendo uma miragem. Sabe aquela expressão, aquela visão que a pessoa está no deserto e ela olha para frente e ela enxerga água num lugar que não tem água, é deserto. É isso que você faz na sua vida quando você só vive no futuro. Quando você passa a vida pensando no amanhã. Eu quero que o ano acabe, eu quero que as coisas mudem, eu quero entrar de férias. E aí não vive o hoje. Então, o convite que Mikao Usui faz aqui nos 5 princípios é para você viver no hoje, viver no momento presente, no somente por hoje, tá?
e também porque a gente não pode ficar vivendo no passado. Claro que a gente tem uma história, claro que a gente tem um passado aí, muitas vezes difícil de digerir, né? Difícil da gente engolir. E é normal também, isso também faz parte da nossa história, isso também faz parte da nossa vida. O problema é quando eu deixo de viver o hoje, porque eu estou vivendo no passado, porque eu estou vivendo e remoendo lá as mágoas do meu passado. E aí aqui, a expressão que a gente pode pensar, a visão que a gente pode criar na nossa mente, talvez os mais novos não entendam, né? Mas se você pegar um disco de vinil, ele é todo riscadinho, né? Parece uma pizza, mas ele é um disco de vinil, né? E ele é todo riscadinho, e cada risquinho daqueles vai criando a música. Quem é da área da música vai entender melhor, mas o que eu quero trazer aqui, a visão que eu quero trazer para você, é que a nossa vida vai ser assim, como um disco. Ela vai ter várias ranhuras, várias marcas, e é impossível a gente eliminar isso. Não existe uma borracha mágica que vai lá e apaga, né, aquele arranhão. Não existe. O que a gente pode fazer, sim, é olhar para tudo isso com mais carinho e entender o que eu preciso aprender com isso. Por que eu passei por isso? Como é que eu mudo isso? E não mudar o passado, mas mudar a relação que eu tenho com esse passado. Então, viver no passado também não vai ser legal. Você vai viver lá como se fosse um disco velho. E não é isso que você é, né? Então, a gente precisa viver no hoje. E cada vez que eu me concentro, que eu fecho meus olhos, respiro profundamente e penso no agora, eu vou trabalhando também as questões do meu passado, tá? Então, por isso, em primeiro lugar, né? Por isso que a gente fala que é somente por hoje. É hoje, né? O passado já passou e o amanhã ainda nem existe. É como se fosse uma miragem, a visão da água lá no meio do deserto. Porque, na verdade, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, enquanto a gente está aqui só fazendo planos e planos para o futuro e não pensa no hoje, nada vai acontecer, percebe? Porque amanhã não existe. Então, se eu fico, não, porque quando eu fizer tal coisa, não sei o quê, eu não vou viver o agora. Então, não me serve. E também não serve para você, tá? Então, é somente por hoje. E o segundo motivo é, você já vai entender por quê. Eu vou falando e aí eu vou explicando, tá? Então, o primeiro princípio, não tem uma ordem, tá? Não tem ordem de importância. Eu tô aqui acompanhando. Eu sempre trago, né? Eu tenho um quadrinho, não vai dar para você ver, com os 5 princípios. E aqui tá o Mikao Usui, uma imagem dele, no caso, né? Porque existem várias traduções dos 5 princípios. Lembrando, Mikao Usui era japonês. Então, do japonês para o português, tem várias traduções diferentes. Tem o português de Portugal, tem o nosso português aqui, várias interpretações diferentes aí, que nem a Bíblia, né? Cada Bíblia tem lá a sua forma de tradução. Foi um exemplo não muito legal, tá? Então, abstrai. Mas, enfim, a gente teve uma tradução para o português. Então, nessa tradução, a gente tem várias adaptações. E essa é a que eu mais gosto. Quando a gente fala não na frente, o nosso cérebro não entende. Então, se eu te disser somente por hoje, não te zangues, tu vai te zangar. Não, tu não vai, né? Porque tu é uma pessoa evoluída, tu tá buscando aí evoluir, então você não vai se zangar. Mas a grande verdade é que o nosso cérebro não entende a expressão não, a negação. Então, eu peguei uma tradução aqui, que ela é a partir de afirmações. E a gente começa, então, agradecendo. Então, somente por hoje, agradeça por suas bênçãos. E aí a gente já vai refletindo, né? Primeiro, você tem agradecido? Você agradeceu hoje pela manhã por poder enxergar, ouvir, sentir cheiro, mesmo cheiro ruim, né? Porque imagina se você não sente cheiro e você não sente cheiro de queimado e a sua casa tá pegando fogo. Ia ser muito ruim, né? Para sentir gosto, sabe aquele chocolate que você gosta? Ou, sei lá, aquela fatia de queijo, nossa, chegou a me dar água na boca, que você gosta, você sente o gosto, olha que incrível. Por poder caminhar, poder pegar coisas, olha que legal, né? Tem gente que não consegue, e você consegue. Por ter internet, luz elétrica, por ter água potável para tomar, você vai ali, se serve um copo d'água e toma. Tem gente que nem isso tem. Então, você agradece pelas suas bênçãos. Imagina se amanhã, ao acordar,
tudo que você não agradeceu deixasse de existir. Eu já falei isso várias vezes em lives, né? Na nossa outra jornada, eu acho que eu falei sobre isso, mas é que eu quero realmente causar esse impacto. E se mesmo assistindo isso lá atrás, você não parou para pensar nisso e não está agradecendo, agradece agora. Então, eu vou dar um minutinho aqui para você fazer os seus agradecimentos. Comenta aqui para mim, vamos fazer diferente? Eu quero que você faça parte desse processo, até para você realmente ir participando disso e transformando aí a sua realidade. Então, agora eu quero que você coloque aí nos comentários pelo que você é grato. Eu vou contar aqui 1 minuto. Quem chegou agora, tá? Eu tô dando 1 minuto para vocês escreverem nos comentários pelo que vocês são gratos, que é o primeiro princípio do Reiki que a gente está explorando na nossa live de hoje, na nossa jornada, no nosso primeiro encontro, tá? Já escreveu? Se não escreveu, escreve, tranquilo, o que vier na sua mente, tá? E eu vou te convidar, então, para durante a nossa jornada, porque eu sei que para o resto da vida você não vai lembrar de fazer, mas que pelo menos durante a nossa jornada você faça esse exercício de agradecer. Escolhe aí pelo menos 3 coisas, mas não repete elas, tá bom? Quero que você vá agradecendo coisas diferentes a cada dia e que você compartilhe com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou abrir em determinados horários, eu vou avisar vocês, tá? Fiquem tranquilos. E lá no Telegram também, eu acabei criando o WhatsApp para facilitar, mas eu vou estar nos 2 canais, tá? Então escolha o que fica melhor para você. E aí comenta lá, todos os dias eu quero pelo menos 3 motivos pelo que você é grato, tá bom? Vamos continuar? Certo? Show, vamos lá. Então, nosso segundo princípio. Outra coisa, em relação a agradecer as bênçãos, bênçãos é tudo que acontece na nossa vida, tá, guris? Se eu perdi um ônibus e isso impediu que eu me acidentasse junto com o motorista lá, isso foi uma bênção. Se eu perdi o ônibus e aquele ônibus foi sequestrado, foi assaltado, nossa, só coisa ruim, né? Enfim, aquilo foi uma bênção. Ou, vamos pensar positivo, né? E se eu perdi o ônibus e aí a pessoa que subiu junto comigo no ônibus que veio depois se torna meu affair? O amor da minha vida entrou no ônibus junto comigo. Se eu tivesse pego aquele ônibus que eu perdi, eu não teria encontrado, né? Então a gente agradece por tudo. Sabe aquela pessoa, aquela mala sem alça que a gente tem vontade de jogar pela janela? Que horror. Pois é uma bênção, porque ela vem para nos ensinar alguma coisa. E enquanto a gente está reclamando, lembrando, eu sempre falo, mas eu vou falar de novo, talvez você tenha esquecido, reclamar é clamar novamente. Então, tudo que eu reclamo, eu crio mais daquilo na minha vida. Então, ao invés de ficar reclamando por causa daquela pessoa, vamos tentar entender por que aquilo me incomoda. Qual é o aprendizado que tem ali que eu não estou observando, que eu não estou percebendo? Entende isso? Então começa a olhar de outra forma para isso. E aí você vai ver que a sua vida começa a mudar. Então agradece pelas bênçãos. Então você vai pensar assim: agradeço pelaquela mala sem alça que me incomoda. Sim. E você vai ver que ou ela vai mudar, ou ela vai, vazar, tá? Então, segundo, somente por hoje, abandone as preocupações. Difícil essa, Aline, né? A gente está vivendo um momento tão complicado no nosso país, na nossa saúde, né? No nosso sistema de saúde. A gente está vivendo um momento tão complicado nos relacionamentos, porque a gente estava acostumado a ver a pessoa só de noite, e agora tem que passar o dia inteiro com aquela criatura do meu lado, e eu nem sei quem ela é mais, porque a gente ficava os dois no celular. Pois é. Toda vez que a gente se preocupa, o que é se preocupar? Pré-ocupar. Então, eu me ocupo de algo que ainda não aconteceu. Provavelmente é isso que acaba acontecendo, tá?
isso não ajuda também. Então, toda vez que você começa, se percebe entrando nessa vibe, porque é como se você entrasse numa onda e você não consegue sair, né? Melhor, como se você subisse num tobogã e começasse a descer e você não consegue parar. Porque quando você começa a se preocupar, a preocupação só cresce, cresce, cresce. É como se ela virasse, sei lá, um boneco de neve, uma bola de neve que vem caindo e vem aumentando de tamanho, e a gente acaba não conseguindo depois sair daquilo. Então, somente por hoje, elimino, abandono, né, as preocupações, tá? Então, eu quero que você olhe para as situações hoje no seu dia a dia que fazem você se preocupar. Realmente, vamos lá, duas opções, tá? Tem solução? Tem algo que eu possa fazer hoje para mudar essa realidade? Ponto 1. Beleza, se tem, bora fazer, né? Então, eu quero que você comece a observar e comece a entrar em ação. A gente precisa movimentar para as coisas acontecerem, né? Elas não acontecem sozinhas, né? Então, o príncipe encantado não bate na porta. Oi, fulana, vim te encontrar, vim com o meu cavalo branco aqui para a gente dar uma volta. Não acontece. Ou melhor, né? O emprego dos teus sonhos não vai bater na porta. Oi, fulana, tá precisando de um emprego? Ah, eu tenho um emprego assim, assim, o salário é muito bom, é 10 vezes o que tá imaginando, vamos comigo? Não funciona dessa forma. Então, a gente precisa agir. Então, primeira coisa, se tem solução, vamos agir para criar essa solução e sair dessa vibe ruim que acaba prejudicando a tua energia. E segundo, se não tem solução, solucionado está. Adianta eu me preocupar com algo que não tem mais o que fazer? Não. Então, fim de assunto, né? Terceiro princípio. Somente por hoje, elimine a raiva. E aí eu esperei chegar aqui para te explicar o somente por hoje. Se eu te disser somente por hoje, você não vai sentir raiva, tu vai pensar, ah, difícil. Tá, mas só por hoje eu consigo. Agora, se eu te disser assim, ah, nunca mais tu pode sentir raiva na tua vida. Não existe. Nós somos seres humanos em evolução, não evoluídos ainda. Então a gente vai sentir raiva, isso tudo é normal. É impossível você andar no trânsito e não se irritar com aquela criatura que fica, né, costurando os carros, que se enfia na tua frente, que não dá o pisca, e aí quase atropela o pedestre, e aí todo mundo quase bate o carro, por aí vai. E também no dia a dia, né? O chefe mala, o filho que só incomoda, que não respeita ninguém. Então, tudo isso são situações que vêm como aprendizado, e muitas vezes a gente não aprende a lição, e aí vem de novo, e de novo, e de novo. Mas então, somente por hoje, elimine a sua raiva. E aí, observa quais são os agentes, o que te causa raiva. Tenta eliminar esses agentes, tenta eliminar essas situações que te causam raiva. E se você não consegue eliminar, antes mesmo de entrar na raiva, respira fundo. E pensa, somente por hoje. E sai. E se você sentir raiva, também tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não deixa isso tomar conta do seu dia, da sua noite, dos seus muitos dias, meses e anos. Sai disso, tá? Então, mesmo que você sinta raiva, você sai dessa raiva e volta para o seu estado zero, volta para um momento onde você estava bem, tá? Vamos lá. Quarto princípio, somente por hoje, faça seu trabalho honestamente. Ah, Aline, mas eu não estou roubando, eu não estou passando a perna nos colegas, eu não estou pisando em ninguém, eu já faço meu trabalho honestamente. Será? E aí aqui tem vários exemplos, tem várias situações que eu posso trazer aqui para você. Eu vou dar só um, que esse eu acho que tipo 80% ou mais vai fazer, né? Então você trabalha com seu celular do lado. Pode ser que você precise dele para trabalhar ou talvez não. Aí você está aqui, né? Trabalhando. E aí tocou o celular, né? Vibrou o celular. Opa! Aí tu vai lá. Deixa eu ver, né? E aí tu fica ali. E aí quando vê, passou 10 minutos, porque daí tu já aproveitou para olhar uma notícia, ou tu já foi ali, né, dar uma olhada no Instagram, ver o perfil da Aline, né? E aí você vai, quando vê foi 10 minutos. Aí você larga o celular, aí você volta.
Só que quando você voltou, você perdeu mais tempo para voltar o foco para onde você estava. E aí, no final do dia, mas são só 10 minutos. Só que no final do dia, isso às vezes se transforma em 2, 3 horas que você perdeu mexendo no seu celular. Isso é só um exemplo, tá? Na outra jornada, eu acho que eu dei outros exemplos. Eu tinha um vizinho, tem uma vizinha aqui numa casa aqui na volta, que ela ficava molhando a calçada no verão, sendo que não estava chovendo. Ela estava cagando, desculpa o termo, né? Mas ela estava dando a mínima para a situação que a cidade estava vivendo e ficava lá molhando a calçada um tempão. Pô, nem para pegar um balde, sabe? Isso também tem a ver. Ou, né, aquela situação que tu tá no trabalho e aí um colega teu diz assim, olha só, fulano, tem um livro muito bom que tu podia ler. Eu acho que vai te ajudar na tua carreira. Eu tenho um PDF aqui, eu vou te mandar. Aí você pegou o PDF. Só que por trás desse PDF tem alguém que levou meses, às vezes uma vida inteira para escrever aquele livro. E ao fazer isso, de pegar o PDF grátis que o teu colega te mandou, a pessoa não está recebendo pelo trabalho que ela fez. Você gostaria de não ser pago pelo seu trabalho? Eu acho que não, né? Nem relógio trabalha de graça, né, guris? O relógio precisa de pilha, senão ele não funciona. Então, tem N situações, eu poderia ficar aqui, sem sacanagem, a gente poderia fazer um encontro só sobre cada um dos 5 princípios. Seria legal, né? Mas a gente tem muita coisa para falar na nossa jornada e eu quero aprofundar muita coisa aqui com você e realmente te ajudar aí, te trazer uma transformação ao longo desses nossos 6 dias. Então vamos para o nosso último princípio, que é somente por hoje, seja gentil com os outros. E quem são os outros? Sim, é aquela vizinha mala. Sim, é aquele cunhado chato. Sim, é aquela sogra que tu não gosta. É sei lá, o teu enteado que te incomoda. É o marido que te estressa. Todas essas pessoas são os outros, tá? E aqui os outros não é só os outros, é você também. Você é gentil com você? Eu poderia ficar falando sobre os outros, mas eu acho que mais importante do que isso é você, tá? Porque a transformação começa de dentro. Então eu quero que você se observe. Você é gentil com você? Se você falasse para outras pessoas, para uma criança, tá? De 5 anos, as coisas que você passa o dia inteiro dizendo para você, você se sentiria bem? Seria agradável? Ou você ficaria com pena e acabaria não falando para aquela criança? Se você não consegue falar para uma criança de 5 anos, se você não consegue falar essas coisas para sua melhor amiga, para o seu melhor amigo, para o seu filho, é porque você está falando as coisas erradas, é porque você está se tratando mal. Então observa, eu quero que você faça essa análise aí, essa reflexão, porque eu quero que você comece a partir de hoje, não somente por hoje, mas a partir de hoje, a ser mais gentil com você. E aí o gentil com os outros também é com seres vivos, não quero ninguém aqui que está aqui comigo, me acompanhando, maltratando os animaizinhos, não importa o tipo. Tá bom, temos algumas exceções, né? Moscas, cupins, aranhas, baratas, ratos, traças, formigas. Tá, tirando esses seres, eu digo isso porque eu não consigo, tá? Quando tem formiga na minha casa, eu entro em pânico, as moscas, eu boto a correr, eu brinco porque eu negocio com elas. Se vocês não saírem, vocês vão morrer, elas vão embora. Mas, de qualquer forma, eu não quero esses bichinhos na minha casa. Mas, então, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Então, observa essas coisas. Eu quero que você faça essa análise já a partir de hoje, tá? Depois que acabar nosso encontro aqui, eu vou mandar lá no nosso grupo, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Fiquem tranquilos, tá? Os 5 princípios para você conseguir reler e ir trabalhando eles nos próximos dias. E eu já vou me encaminhando, então, para finalizar esse nosso primeiro encontro. Mas antes disso, eu quero saber como é que foi para você. Você gostou? Coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar saber como é que foi para você esse nosso primeiro dia. E enquanto você vai colocando aqui nos comentários, não esquece, tá? Isso é muito importante para mim. Isso faz com que os nossos próximos dias sejam ainda melhores, tá?
e também para eu saber se eu estou no caminho certo, se vocês estão realmente curtindo, se vocês estão curtindo a estrutura, a forma como a gente está fazendo esse encontro, porque temos mais 5 encontros, e o bacana é que vocês construam eles junto comigo, tá bom? Então vai escrevendo aí nos comentários e eu vou para os avisos finais do dia de hoje, tá? Então o que vai acontecer? Eu espero que você coloque lá no grupo, quando eu abrir eles, quando eu abrir o grupo do WhatsApp, eu quero que você coloque lá 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ter vergonha, tá? Ninguém tá naquele grupo para julgar. Mas, se você não se sentir muito à vontade, não precisa colocar as coisas mais íntimas. Pô, dizer que eu consigo enxergar não é uma coisa que os outros não podem saber, né? Então, observa aí e vai escolhendo 3 por dia, mas não repete. Isso é um exercício diário, porque depois a gente começa a fazer no piloto automático. Olha, piloto automático não. Não, esquece, não tem piloto automático aqui. A gente começa a fazer no automático, né? A gente acorda e a primeira coisa que a gente faz quando abre os olhos é agradecer. É agradecer por estar vivo, é agradecer por ter mais uma oportunidade de fazer a diferença, de fazer diferente na nossa vida, por poder levantar da cama, por ter água para lavar o rosto, para tomar um banho, sei lá, tá? E eu quero que você faça, então, esse exercício. Eu quero que você pegue os 5 princípios, releia eles com muito carinho, com muita calma e vá trabalhando para internalizar isso. Porque o simples fato de você seguir aí os 5 princípios do Reiki já vai ser um ganho enorme na tua vida. Confia, tá? Eu faço isso e sempre que eu faço, meu dia é melhor do que os dias que eu esqueço, tá? Então, eu vou encerrando o nosso primeiro encontro. Não fujam do grupo, tá? Eu só vou abrir ele em alguns momentos, então não vai ter 500 mil mensagens, porque eu quero interagir lá com vocês, eu quero saber como está sendo a experiência de vocês, e eu quero que você fique comigo até o 6º dia. E o 6º dia vai ser o nosso encontro ao vivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, onde no final desse encontro vai ter uma surpresa, você vai receber Reiki nesse dia, tá? Lá no dia 15 de dezembro vai ser um encontro muito especial, o mais aguardado aqui por mim, mas a gente vai construindo essa jornada aos poucos. Fiquei muito feliz de ter você aqui comigo, agradeço pela sua participação, pela sua paciência de ter ficado até o final. Eu falo bastante, né? Mas eu espero que você tenha gostado. Se você não conseguir comentar aqui no final, depois comenta quando eu abrir o grupo, porque eu vou adorar saber, tá bom? Então, uma boa noite ou um bom dia, se você assistir amanhã ao longo do dia. E nos encontramos no nosso 2º encontro, dia 11, às 20h30. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até mais.